Estamos iniciando mais um programa Casa do Médico, uma iniciativa da Associação Paulista de Medicina Regional de Jaú, em parceria com a TV local Canal 4. Hoje temos o grande prazer, o imenso prazer de receber aqui o Dr. Luiz Antônio Borelli Barros. Dr. Luiz Antônio é um jauense adotivo, encontra-se aqui na nossa cidade há 28 anos, e o doutor, como ele é conhecido, Dr. Borelli, ele é professor da Universidade da Unesp de Araraquara. Dr. Borelli. Muito boa noite. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite que me foi formulado, agradecer pela sua pessoa, como presidente da PM Regional de Jaú, agradecer a iniciativa, porque no sentido de educação, de orientação da população, principalmente nos programas que dizem respeito à saúde. É uma iniciativa que as emissoras deveriam sempre destinar um espaço maior à educação, que é a forma efetiva de tratamento preventivo. Muito obrigado pelo convite e boa noite aos telespectadores da TV local de Jaú. Dr. Borelli, iniciaremos a falar sobre doença periodontal. O que é doença periodontal para que o nosso telespectador possa entender? Muito bem. Doença periodontal seria, vamos classificá-la como uma doença infecto-inflamatória que incide sobre os tecidos de suporte do dente, ou seja, tecido gengival e tecido ósseo. São as estruturas que protegem e que dão suporte ao elemento dental. A origem da doença periodontal vem dos micro-organismos residentes na cavidade bucal, que formam a estrutura que nós conhecemos como placa bacteriana e mais modernamente chamada como biofilme bucal. Essas bactérias, quando acumuladas sobre a estrutura dental, provocam, por parte do hospedeiro, do organismo, respostas inflamatórias na tentativa de eliminar os agentes irritantes. E estabelecido esse processo inflamatório, a evolução disso, por exemplo, a inflamação, há desenvolvimento de um processo de inflamação, com vermelhidão, com sangramento, com alterações de forma e cor no tecido. Esse aspecto, essas consequências inflamatórias podem ser mantidas ou muitas vezes, dependendo do paciente e também da resposta do hospedeiro, dos fatores modificadores, pode evoluir para um quadro que a gente chama de periodontite, onde começa a ter um comprometimento ósseo, uma destruição das fibras do ligamento, as fibras que ligam o dente ao tecido ósseo, levando à destruição, à perda óssea. A comprovação científica da presença da placa como fator etiológico processou-se no século XX, mais precisamente em 1965, com estudos de gengivite experimental realizadas em humanos. Estudantes foram estimulados a não realizar escovações por um período de 3 semanas, 21 dias. Estudantes com periodonto saudável, com saúde gengival. Terminado esse período experimental, todos já apresentavam inflamação nos tecidos gengivais, o desenvolvimento da gengivite. Restabelecido o ato de escovação, a higiene bucal, houve o quê? Melhoria da sintomatologia. Nem todo paciente ou jovem que tem gengivite vai desenvolver a periodontite ou a perda progressiva, Mas é uma doença de difícil diagnóstico. Os sinais e sintomas são muito brandos, Muitas vezes o próprio paciente acha que é normal ter um sangramento gengival, muitas vezes ele acha que machucou o tecido na escovação, ou passando um fio dental. E muitas vezes, se não diagnosticada, e principalmente o paciente atingindo a idade adulta, ele começa a ter mudanças hormonais, mudanças comportamentais, mudanças de resposta que influenciam na evolução da doença, podendo levar até a perda do dente nos estágios finais. Muito interessante e muito esclarecedora essa sua explicação. Então, a doença periodontal é uma doença local da cavidade oral, mas
Como se trata de uma doença infecciosa, ela tem repercussão sistêmica. Perfeito. Muitas vezes o paciente nos procura mostrando alterações nos seus exames gerais, mostrando infecção e não consegue identificar onde é a infecção. Então a doença periodontal deve ser vista como um foco de infecção, correto? Perfeito. E isso você vê, estudos a partir da década de 80 têm mostrado uma forte correlação entre a doença periodontal e várias doenças sistêmicas. Porque nós sabemos, como eu estava falando, que doenças, por exemplo, distúrbios metabólicos, por exemplo, como um diabetes, interfere no caminho da doença. Mas o inverso também é verdadeiro. Ou seja, é uma estrada de duas vias. Porque as reações inflamatórias, aquele tecido ulcerado, exposto, está altamente vascularizado, fruto do processo inflamatório, não é? É um campo aberto para bacteremias. E para o equilíbrio dessa inflamação local, muitas vezes há repercussões no quadro sistêmico. Então, ter visto estudos epidemiológicos estão mostrando hoje correlação entre a doença periodontal e a doença cardiovascular. Com doença periodontal, interferência no mecanismo de controle do diabetes. A doença periodontal e a incidência também em partos prematuros ou então em nascimento de bebês de baixo peso. Isso quando a mãe é portadora de doença. Então, naturalmente, para que tenhamos a saúde bucal, tem que ser parte integrante também de um complexo da saúde sistêmica. Se nós controlarmos essa inflamação local, nós estaremos possibilitando uma melhor condição e equilíbrio de todo o sistema por parte do organismo.